É um prazer estar aqui com todos vocês, sobretudo pais dos alunos do Colégio Águia de Belo Jardim, esta região fria de Pernambuco, que os brasileiros não acreditam que Pernambuco tem a região fria, mas na realidade, Caruaru, Belo Jardim, Garanhuns, né? Essa região aí é a Suíça nordestina, e está sem o São João, que é a grande festa do momento. E vocês que são pais de alunos do Colégio Águia, muitos são pais e professores, têm as duas atividades. Nós estamos vivendo um momento bastante especial nas nossas vidas, porque nós estamos exercendo várias profissões que antes não exercíamos. Ou então, conhecíamos, mas não tínhamos a colocação em prática. Enquanto preparava esta live, eu conversava com o técnico dizendo que hoje eu já atuei em 4 profissões diferentes. Eu, pela manhã, para vender um apartamento, eu me transformei em corretor de imóveis. Quando retornei à minha residência, eu fui fazer o almoço, segunda profissão, cozinheiro. Mais à frente, eu voltei à minha atividade de escritor. Com 28 livros publicados, eu estava escrevendo no computador um artigo para um portal. E agora eu estou exercendo a minha atividade como professor, conversando com professores, conversando com pais de alunos, numa live organizada, promovida pelo Colégio Águia de Belo Jardim. Então, agradeço a presença de todos vocês, a todos os que estão chegando. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta a hora que quiser. Eu, na medida do possível, eu vou fazendo a minha apresentação e, ao mesmo tempo, eu vou respondendo às perguntas que aparecerem aqui no computador. Então, vocês estão desenvolvendo uma profissão que talvez nunca tenham desenvolvido. Ou seja, vocês estão sendo professores dos filhos de vocês, que recebem aulas à distância, que recebem exercícios que vão apanhar numa secretaria de educação, numa escola, e vão fazer e vocês vão orientar. Então, veja bem, quem lhes fala sempre foi professor. Então, ser professor, para mim, é uma realização pessoal. Veja que essa questão é muito importante. Quando você está com seu filho, quando você está aí com a sua esposa, quando você está fazendo um trabalho de acompanhamento distante da escola. Veja bem, como é que as escolas começaram? As escolas, tradicionalmente, no mundo cristão, elas começaram dentro de casa. A experiência que vocês estão tendo corresponde a uma experiência bem antiga, lá do povo hebreu. Dentro de casa, aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam a contar, aprendiam a história do próprio povo. Acontece que as famílias foram aumentando, as cidadezinhas foram crescendo, e chegou um momento em que a família não deu conta do trabalho. Então a escola foi deslocada da casa para o templo. E ali o rabino no templo era o que dava as instruções, ensinava a ler, ensinava a contar, ensinava a história do povo, a parte religiosa, toda ela era feita no templo. Acontece que o templo também ficou pequeno e surgiram as escolas. E depois da Revolução Francesa, no século XVIII, muitos países e muitas escolas passaram a ser leigas, a não trabalhar o aspecto religioso, cuidar somente da parte acadêmica. Até que no século XVIII mesmo, e no século XIX, a França pensava a educação num tripé. Um tripé a França chamava de família. Então, bom dia, boa tarde, como vai? Com licença, por favor.
era obrigação da família. O segundo tripé era exatamente a escola, a parte de ensino, ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar ciências, as matérias que a escola lecionava: história, geografia, artes, filosofia, educação física, era função da escola. Evidente que, se o aluno precisasse de um acompanhamento por esquecimento daquilo que aprendeu em casa, a escola ia repor. Terceiro tripé seria a igreja. Essa ia cuidar da moral, da religião, dos bons costumes. Então, veja bem, vocês hoje estão fazendo o papel das escolas exatamente como tudo começou. No mundo antigo, no mundo grego, a palavra escola era falada scolé. Só que escolé não significava o que hoje significa: um lugar com carteira, aluno, biblioteca, professor, nada disso. Escolé, para os gregos, era lugar do sonho. Isso a escola perdeu. De modo que você, quando estiver trabalhando com o seu filho, revendo e ajudando a fazer as lições que a escola manda à distância, devido à pandemia, vocês estarão desenvolvendo o sonho. Não deixem a criança perder esta noção do sonho. Mas você diz: que coisa, eu tenho que trabalhar. Fique no conceito grego do trabalho e não no conceito romano. Qual era o conceito grego do trabalho? Era a poiesis. Para o grego, poiesis, o que era? Era exatamente a realização pessoal. De modo que você que está com seu filho do lado, ensinando uma lição, fazendo um exercício com ele, você está se realizando como pai. Pode ser que você não seja professor, que nunca tenha sido professor. No entanto, você está se realizando como pessoa. Aí você está dentro do conceito grego de poiesis. O conceito romano é um pouco perverso, porque o conceito romano é o conceito de trabalho. O que é o conceito de trabalho? Trabalho, para o romano, é uma palavra que vem de um instrumento de tortura, que torturava as pessoas, chamado tripalium. Então, o trabalho para um romano era um sofrimento, para o grego, uma realização. Eu espero que você, pai, você, mãe, ao trabalhar com seu filho, hoje, em plena pandemia, você esteja num momento de altíssima realização. Aí você estaria realizando aquilo que o grego chamava de poiesis. Muito bem. Aí você me pergunta: professor, eu estou ensinando ao meu filho, eu estou revendo lições da escola que me são enviadas para ele, aulas que são dadas à distância. Afinal de contas, como que se aprende? Olha, há duas maneiras de aprender. Uma, que você tapeia, não aprende. Você finge que ensina, como tem um título de livro meu, e o aluno, o filho, finge que aprende. É o seguinte: aprendizado mecânico. Ele somente decora. Daqui a 2 dias, ele não sabe mais nada, absolutamente nada. Decorar é uma perda de tempo, porque vai esquecer. Então, veja bem, o que acontece com o aprendizado mecânico e por que ele não aprende no aprendizado mecânico? Porque no aprendizado mecânico não há uma relação entre aquilo que é novo, que está sendo apresentado a ele, com aquilo que é antigo e deveria estar na sua cabeça. Então, a pessoa só consegue aprender
se fizer uma relação entre o novo e o antigo. Onde está o antigo? Na sua cabeça. Aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já dominou. E o novo é o que o professor apresenta, o que o pai explica para o filho dentro de casa. O aprendizado mecânico, portanto, ele não tem essa junção. Ele vem como se fosse um blá blá blá, como se fosse um repeteco, uma cantoria que não leva a nada e a pessoa não aprende. Aí você diz: bom, mas eu decorei tabuada. Sim, você decorou tabuada, eu decorei tabuada, certo? Agora, será que decorar tabuada significa que você sabe fazer contas? Porque se significar, você que está assistindo vai fazer de cabeça um cálculo muito simples que eu vou indicar para você. Qual é o resultado da seguinte operação? 2 mais 3 vezes 5. Pense um pouquinho, eu vou repetir a operação. 2 mais 3 vezes 5. Qual é o resultado? Você decorou tabuada. Você sabe tabuada de todos os números. A de somar, a de diminuir, a de multiplicar, a de dividir. 2 mais 3 vezes 5. Qual é o resultado? Pensou? Seguramente alguns pensaram e responderam 25. E outros responderam 17. Ué, como é que é isso? A tabuada não é a mesma? Sim, é a mesma. Mas acontece que existem contas que devem ser feitas antes e outras depois. A gente, com uma hierarquização de conta, primeiro a gente multiplica, depois é que a gente soma. Primeiro a gente divide, depois a gente diminui. Então, o resultado correto é 17, porque qual é a primeira conta? É 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Percebeu como que o aprendizado mecânico de uma tabuada só serve para uma conta isolada? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 4, 20. Mas se for uma operação e você não souber a hierarquização de conta, não adiantou nada. Então, aprendizado mecânico, a palavra aprendizado você tem que tirar. Você só aprende aquilo que tem significado. Se você consegue juntar aquilo que é novo àquilo que é antigo na sua cabeça, ressignificação da aprendizagem. Mas como que isso se dá? Você, ao ensinar alguma coisa a alguém, você sempre vai fazer alguma relação. Então, eu vou trabalhar com você essa relação agora, para você ver como que você vai ter que fazer com o seu filho na sua casa. Imaginemos, vamos trabalhar uma língua que não é falada no Brasil, o tupi. Todos nós, em geral, sabemos que a palavra Ita, em tupi, significa pedra. Se eu não tenho este conceito na minha cabeça, a hora que eu falo a palavra que corresponde a uma cidade de Minas, Itajubá, eu não sei o que significa. Mas se eu já sei que Ita é pedra, eu começo a me preocupar. O que significa Jubá? Ah, Jubá é amarelo. Se eu pego o conceito em tupi, Jubá, amarelo, e junto com o conceito Ita, que é pedra, você vai dizer, nesta cidade de Itajubá,
em Minas Gerais, provavelmente ainda existe ouro. Pedra amarela, Jubá. Interessante, não é? Agora, veja o Jubá em outro tipo de ser vivo. Você já ouviu falar num peixe chamado piracanjuba? Piracanjuba. É o dourado. Você viu que o jubá está lá? Jubá amarelo. E peixe em tupi é pira. Pira é peixe. Jubá eu já sei. Peixe amarelo. E o que é cã? É cabeça. Então, o peixe de cabeça amarela é o nosso dourado. No momento em que eu faço uma relação entre algo que está na minha cabeça e algo que é novo, eu aprendo. Se eu não faço essa relação, eu decoro simplesmente que em tupi, piracanjuba significa o dourado dos nossos rios. É verdade que você, em Belo Jardim, aí nas cidades vizinhas, Garanhuns e nos arredores, Caruaru, você vai encontrar o leite piracanjuba. Ele pegou o nome do peixe e levou para o nome dos laticínios. Vocês conhecem. Isso significa peixe da cabeça amarela. Como que você vai ensinar para seu filho aprender? Porque se você é uma pessoa que quer se realizar com o processo de aprendizado do seu filho, você vai querer que ele aprenda. A realização, a poiesis de um professor é ver, é constatar que a criança, o aluno, está aprendendo. O aprendizado significativo, ele pode também ressignificar as coisas. Por exemplo, o conceito de inverno. Você pode olhar, está me vendo aqui, e está vendo que eu estou com um blazer. Eu estou numa temperatura de 12 graus, dentro do meu escritório, que está transformado em estúdio. Mas eu estou a 12 graus, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Esta madrugada vamos ter uma temperatura de 6 graus, vamos ter uma temperatura de 3 graus, conforme a noite, a madrugada, chega a 0, -1, e por aí vai. Então, vejam, eu posso ressignificar. Quando se pergunta para um nordestino o que é inverno, ele vai procurar a chuva, porque a temperatura cai quando chove. Se você vem para o estado do Rio, se você vai para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mesmo São Paulo, o que vai acontecer? Quando você falar em inverno, as pessoas vão pensar em temperatura baixa. Então, eu preciso, ao lidar com um aluno nordestino que vem para uma região do sul do Brasil, eu tenho que ressignificar o conceito de inverno. Interessante. Mas como que funciona esta ressignificação? Será que ela muda a minha maneira de pensar? Sim, muda. Eu vou mudar a sua maneira de pensar, eu vou mudar em 1 minuto. Todos vocês que estão me assistindo, procurem pensar num canguru. Todos nós sabemos que bicho é esse. Um canguru. Veja bem, tem patas dianteiras pequenas, tem patas traseiras grandes, tem um rabo comprido, onde ele também se apoia, tem uma bolsa para carregar os filhotes, orelhas grandes, e salta. Você abre o Google, você abre uma enciclopédia, você abre um livro, você tem fotografia do canguru, você tem desenho do canguru, você tem filme do canguru.
pois agora eu vou mudar o conceito na sua cabeça. Quando os ingleses chegaram à Austrália, que é a terra nativa do canguru, eles perguntaram para os habitantes de lá: qual é o nome desse bicho? Eles responderam: canguru. Mudaram de local, encontraram o mesmo bicho e perguntaram: qual é o nome desse bicho? E os habitantes da Austrália naquela época responderam: canguru. Eles então fotografaram, desenharam e colocaram em todas as enciclopédias que aquele bicho, com aquelas características, chamava-se canguru. Agora veja o que vai acontecer na sua cabeça como ressignificação do aprendizado. Quando chegamos ao século XX, mais para o final do século XX, especialistas em linguística foram estudar a língua dos australianos nativos e descobriram que a palavra canguru significa eu não sei. Qual é o nome desse bicho? Canguru, ou seja, eu não sei. De modo que quando você abre o Google, você abre uma enciclopédia e você encontra um canguru, você pode dizer, eu não sei. Isso é que o nativo respondeu. E que os ingleses, considerados civilizados e conquistadores de um grande território e suas riquezas, entenderam como sendo o nome do animal. Então, para aprender, o raciocínio, a maneira de aprender não pode ser mecânica, ela tem que ser ressignificativa. Nunca mais você vai esquecer do significado de canguru, porque você deve estar rindo, porque passou a vida inteira dizendo que o animal chamava-se canguru. E canguru é uma palavra que significa, uma expressão que significa eu não sei. Mas a década de 90 do século passado foi uma década de grande aprendizado sobre o cérebro humano. E vem a questão, como que o cérebro aprende? No nosso processo evolutivo, nós vamos considerar 3 cérebros. O primeiro deles é o mais primitivo. Se você pegar um desenho do cérebro reptiliano, ele está bem na base do cérebro, ele é muito parecido com um calango, com uma lagartixa. Este é o cérebro mais primitivo e, ao mesmo tempo, é o último que morre, porque ele faz 2 trabalhos: respiração e batimento cardíaco. No momento em que ele parar, você morre. Então, é o cérebro mais primitivo e que faz o trabalho de respiração e de pulsação. O segundo cérebro, se eu introduzir uma luz um pouco aqui acima da orelha, um pouco aqui acima dos olhos e no topo da minha cabeça, quando esses 3 raios de luz se encontrarem, eu estou num ponto do cérebro em que eu tenho uma porção de bolinhas. Por isso, ele se chama cérebro límbico, da palavra latina limbus, que significa colar, cheio de bolinhas. O que fica nesta região do cérebro? A memória de curta duração. Então, veja bem, se você explicar alguma coisa para o seu filho, se você explicar alguma coisa para o seu aluno, e ele não fixar neste cérebro límbico o que ele acabou de entender, ele vai esquecer rapidamente. Veja bem, o primeiro passo é prestar atenção a uma explicação. Você, pai, você, mãe, se você estiver explicando alguma coisa para o seu filho,
ele tem que estar atento, mas ele não está aprendendo. Assim como o seu filho não vai à aula no Colégio Águia para aprender. Pelo amor de Deus, que absurdo! Não é absurdo. Ele vai ao Colégio Águia para ter uma aula com um bom professor, para entender. Se ele entender, o primeiro passo está dado, mas ele ainda não aprendeu. O que ele precisa fazer? Dar o segundo passo, que é fixar, através de exercício, o que ele ouviu de explicação. Veja, eu tinha 9 anos de idade. O meu pai era o agente de uma estação de estrada de ferro e, portanto, dava licença de trem e utilizava o telégrafo Morse, com o alfabeto Morse. Eu, aos 9 anos, eu aprendi o alfabeto Morse. Aos 10 anos, eu passava telegrama, eu dava licença de trem, eu dominava o Morse. O que meu pai fazia? O meu pai batia na mesa da estação da estrada de ferro com os dedos, indicando o tempo breve e o tempo longo, e eu repetia no telégrafo. Colocamos um papel embaixo para não passar o som para a estação seguinte, e eu ficava treinando. Ou seja, eu ouvia o som, entendia o som breve e longo, que é a letra A, breve e longo, e, em seguida, eu ia repetir como exercício de fixação no telégrafo. No momento em que você ensinar alguma coisa para o seu filho, pense no seguinte: faça alguma pergunta para ver se ele entendeu. Se ele entendeu, ele agora precisa fazer exercício para fixar o que ele entendeu. Se isso acontecer, o segundo passo foi dado, ou seja, ele entendeu e fixou na memória de curta duração. Por quê? Se ele não fizer o exercício de fixação nesta memória de curta duração, que está numa região do cérebro chamada cérebro límbico, a hora que o seu filho for dormir, você sabe o que o cérebro vai fazer? Vai pegar tudo que está na memória de curta duração e não foi fixado e vai jogar no lixo, vai para o trash. E no dia seguinte, ele não se lembra de nada. Ah, professor, mas eu sou um pai e gosto de prova. Você poderia me provar que isso funciona? É muito fácil. Prática da minha vida. Na minha mesa de cabeceira existe um bloquinho de papel e na minha mesa de cabeceira existe caneta. Se por acaso eu acordar pelas 2 da manhã ou 3 da manhã e tiver uma ideia, eu considere uma ideia brilhante, eu acendo o abajur, pego o bloquinho e anoto e guardo. Porque eu tive a ideia. Em seguida eu durmo. O que o cérebro faz? Joga aquela ideia no lixo. No dia seguinte, às 6 da manhã, às 6:30 da manhã, quando eu levantar e for procurar por aquela grande ideia, onde é que ela está? Não me lembro mais. Olha, meu caro, pode rezar para todos os santos do céu, todos os santos do São João, e você não vai se lembrar. Mas, se você guardou no bloquinho, tudo bem. Vai lá, pega o bloco, vê a ideia, e agora você vai fazer um exercício de fixação desta ideia. Então, veja bem, cuidado quando a gente diz que o filho não está aprendendo porque a culpa é do professor. Depende. A culpa pode ser do professor? Pode. Você está passando por essa experiência.
você ensina seu aluno, seu filho não aprende. Mas, meu Deus, eu tenho certeza que eu ensinei corretamente. Faltou o quê, meu caro pai? Faltou o exercício. Se ele não fizer o exercício, ele não fixa. Se você também não fizer o exercício, você não fixa. E o que acontece quando você vai dormir? Se não está fixado, vai para o lixo. Ué, então quando, professor, que de fato um ser humano aprende? Sabe quando? Quando dorme. Então veja bem, quando dorme, ele vai à aula e entende. Ainda não aprendeu. Ele fez exercício de fixação na memória de curta duração. Ainda não aprendeu, apenas fixou. Se ele dormir, ele aprende. Então, a culpa pode ser do professor se o professor ensinou errado, se o professor não deu uma boa explicação, se a linguagem que o professor usou foi uma linguagem muito complicada e o aluno não entendeu. Aí a culpa é do professor. Mas se o aluno não fizer os exercícios recomendados para fixar na memória de curta duração, não fizer o exercício que você, pai, indicou para ele fazer, que está no material que a escola, que o Colégio Águia mandou, ele não fixa. E se ele não fizer isso, a culpa não é do professor, a culpa é dele. E em terceiro lugar, a culpa pode ser da família. Uma criança, um adolescente precisam dormir em torno de 9 a 11 horas por noite. Porque é quando dorme que os neurônios captam tudo que está na memória de curta duração e jogam para o córtex cerebral esta casca, que é a memória de longa duração, também conhecida como memória semântica. É aí que ele aprende. Então, você veja, quando você estiver em casa, orientando o trabalho acadêmico do seu filho, ele precisa entender, ele precisa fazer exercício para fixar, e, em terceiro lugar, ele precisa dormir. Então, quem pode errar nesse processo? Ou o professor, ou o aluno, ou a família. Os três trabalham em conjunto. Se eles não trabalharem em conjunto, a família, por exemplo, diz assim: meu filho, você não vai dormir? Ele diz: olha, mãinha, eu fiz o exercício, eu posso ficar na televisão? Então, mãinha, o painho diz assim: pode, fica assistindo televisão. Com o pai e mãe, amanhã cedo vão levantar cedo, esquecem, e a criança só vai dormir lá pelas 2h, 2h30 da manhã. Ela vai aprender? Não. E ela não aprendeu porque ela não dormiu. E ela não dormiu porque não há uma disciplina dentro de casa para indicar: você está na hora de ir para a cama para dormir. Porque se ele não dormir, ele não irá aprender. Então, nós temos exatamente um cérebro que funciona assim. Eu uma vez fui chamado ali pela Marinha Brasileira, ali perto da ponte Rio-Niterói, a uma ilha chamada Ilha de Mocanguê, onde fica a sede dos submarinos brasileiros. E me pediram para trabalhar com as pessoas que davam instrução. Eu, como não sabia como funcionavam essas instruções, eu nunca tinha assistido, por exemplo, uma instrução para lançamento de foguete, para lançamento de torpedo, várias coisas. Eu perguntei à pessoa que fez contato, ao oficial que fez contato: eu poderia ir à sede dos submarinos e assistir a algumas aulas que são ministradas para pessoas da Marinha que vinham do Peru,
do Chile, do Equador, que vinham do Uruguai. Ele disse: pode, você venha, marca, almoça com a gente. Na parte da tarde, você faz essas visitas e depois você faz a palestra para os instrutores. Então, eu aprendi uma coisa interessante. Eles ministravam cursos chamados cursos expeditos. A palavra expedito significa rápido, muito rápido. Os marinheiros vinham da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, numa lancha, desciam na ilha de Mocanguê, tomavam o café da manhã, tinham instrução até 11 horas da manhã, em seguida faziam avaliação e praticamente todo mundo era aprovado. E me perguntaram: o que você acha? Eu falei: eu acho o seguinte, vocês estão jogando dinheiro da Marinha na Baía de Guanabara. Mas como, professor? Nós damos a instrução, fazemos avaliação e eles respondem tudo. Falei: claro, com memória de curta duração. Eles não fixaram nada, eles não fizeram exercício. Eu gostaria de saber qual seria a resposta às perguntas que eles dariam 2 ou 3 dias depois. Para pai ou mãe que também é professor, certamente já passou por essa experiência. Imaginemos, o aluno passou um tempão, não fez exercício de fixação, o aluno não fez exercício algum, o aluno não fez revisão de matéria, nada, nada, absolutamente nada. Quando é marcada uma avaliação, uma prova, o aluno acorda às 3:30 da manhã, vai estudar como um condenado, não toma direito o café da manhã, fica desesperado, vai para a escola, chega na escola, senta na primeira carteira, olha para o professor e diz assim: professor, por favor, comece logo esta prova, porque senão eu vou esquecer tudo. Você, professor, você, pai, pode estar certo no seguinte: ele não tem nada fixado. Tudo que ele estudou de última hora, por isso é que estudo de última hora não serve. Só serve para fazer prova. E mais, tira nota alta, mas daqui a 2, 3 dias não sabe nada. Para a vida não serve. Então a pessoa não aprende. Não está na sua memória semântica. Não está no seu córtex cerebral. Mas nós estamos conversando, não é nada, não é nada, há praticamente 40 minutos. Quase uma aula que o professor, Colégio Águia, ministra para o seu filho. 45, 50 minutos, acabou a aula. Mas numa live, como essa aqui, 40 minutos, você pode multiplicar por 4. Sabe por quê? Porque numa aula de qualquer colégio, o professor sai da mesa dele, vai à carteira de um aluno, o relógio está correndo. Ele sai do quadro e vai até a porta, porque foi chamado. Ele escreve no quadro um exercício, ou ele vai a um projetor e projeta uma imagem. O relógio está correndo. Aqui não. O relógio corre, mas eu tenho que estar de olho na câmera, na webcam, porque aqui é a atenção concentrada. Vocês não queiram saber, para uma pessoa que ministra uma live, em 1 hora, como é que ele sai cansado. No meu caso, eu saio cansado, mas eu saio feliz. Sabe por quê? Porque para mim é uma poiesis, para mim é uma realização. Tudo que está aqui em volta, eu aprendi como voluntário em canal de televisão, coisa que eu faço até hoje. E agora, a pandemia faz com que eu exerça a profissão à distância. Mas veja bem,
Veja bem, se o aluno não fixar, ele não aprende. Se ele não dormir, ele não aprende. Se ele não prestar atenção, ele não aprende. Mas o aprendizado tem que ser uma consequência dessas três partes: entender, fixar na memória de curta, dormir para passar para a memória de longa. Aí você aprende. Agora, há essa questão. Uma live e uma aula ministrada através de um mecanismo de um sistema à distância, olha, multiplique por 4. Então, se você está admirado porque já se passaram 42 minutos, na realidade você está assistindo 4 vezes mais. Aí você vai dizer, e como é que eu vou gravar isso? O operador, o técnico que cuida para o Colégio Águia desta live, ele grava, ele faz um tape. Depois vocês vão receber as informações de onde vocês poderão reassistir. E mais, se antes de dormir hoje, você, sua esposa, seu filho, se estiverem assistindo, sentem os 3 ou os 4 e reescrevam a live. Os pontos que eu abordei, vocês vão fixar e amanhã vocês vão se lembrar de todos os passos. Mas há um aspecto que precisa ser abordado, que é o aspecto afetivo da aprendizagem. Quando existe um choque entre professor e aluno, o aprendizado fica prejudicado. Então, vocês serão convidados agora a assistir a um filme que terá a duração de 3 minutos e 58 segundos. É um filme que aborda exatamente a atitude de um professor que não compreendia a vida do aluno e o castigava. E esse aluno obediente fazia tudo, até que uma determinada situação muda, ressignifica na cabeça do professor toda a atividade do aluno. Podemos, então, ir ao filme? Podemos ir ao filme? Três minutos. Kdo? Vones? Jsem Vones? Zíra dál. Kdo? Škoda. Ela mostra por ser idma. Četci. Prav me Vones. Škoda.
ser que, por exemplo, a legislação brasileira, como também a legislação angolana, não permite que o professor use esse castigo de dar reguadas. Nós tivemos muito tempo no Brasil a palmatória, etc. Não pensem que a palmatória acabou. Na Foz do Amazonas ainda existe. Gente, nós estamos em 2020, na Foz do Amazonas, nas ilhas amazônicas, na Foz, ainda existe tipos de comportamentos semelhantes. Outras partes do país não é? Mas, de fato, em algumas partes, alguns estados brasileiros, ela só acabou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o ECA. Mas veja bem, como é que acontece, como é que o cérebro funciona? Todo cérebro tem uma raiz. Se o professor entrar em sala e disser: se vocês não me conhecem, o dia que eu der a primeira prova, vocês vão me conhecer, a raiz do cérebro capta. Se você que é pai disser: se você não fizer este exercício, você vai ficar em pé, de cara para a parede, durante 1 hora, e eu vou contar no relógio, o cérebro do seu filho capta e manda um recado para outra parte do cérebro. Esta outra parte do cérebro chama-se amígdala. Não é a hipófise ou pituitária, não é a amígdala. A amígdala comanda alguns hormônios, alguns para defesa, outros para prazer. Se ela captar um perigo que o professor ameaçou, que o pai ameaçou, o que a raiz do cérebro faz? Avisa para a amígdala: perigo à vista. A amígdala, diante do perigo, ela manda uma comunicação em fração de segundo para a glândula suprarrenal. E injeta na corrente sanguínea deste ser humano adrenalina, porque ele vai ter que brigar, ele vai ter que lutar, ele vai ter que enfrentar alguma coisa que é como se fosse um inimigo. Resultado: isto bloqueia o aprendizado. Ameaçou, a raiz capta, avisa para a amígdala, e a amígdala manda o recado para a suprarrenal, adrenalina na corrente sanguínea. Depois você pergunta, se você for professor numa escola, por que o aluno não gosta da sua aula? Por que o aluno esquece o material da sua aula? Por que parece que o aluno não quer aprender? O aluno não faz pergunta. É por isso, às vezes. Pense bem, avalie bem, porque muitas vezes isso é provocado por esta situação, pela ameaça. Se você é pai ou mãe, lembre-se que há tanto para o filho que vai para a escola e tem esse problema na escola, quanto dentro da sua própria casa, você vai ter as consequências provocadas pela adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina não é uma coisa em si ruim, não. É boa. Nós precisamos dela para nos defender. Mas, se o excesso de adrenalina vem porque eu vivo numa atmosfera de medo, olha, você tem taquicardia, dor de cabeça, dor nas costas, problemas de câimbras, problemas de, vamos dizer, distensão muscular. Tudo isso acontece. Às vezes você não sabe, você pai e você mãe, não sabe porque num determinado dia você não está bem. Pergunte para você mesmo: eu fui ameaçado de alguma maneira por alguma pessoa, por alguma situação? Nós, no momento de uma pandemia,
estamos diante de uma ameaça. Então, a gente precisa se proteger. É o caso de ficar em casa. Ah, é chato, mas não deveria ser chato proteger a sua vida. O importante é você continuar vivo. Ah, mas a gente se preocupa com os negócios, com tudo. Pense numa cena muito comum que a gente conta para os outros. O ladrão encontrou-se com uma pessoa, sacou de uma arma e disse: a bolsa ou a vida? O que você entrega? Você não entrega a vida, você entrega a bolsa. Porque se você preservar a vida, você compra outra bolsa, trabalha e põe dentro dela o dinheiro que você perdeu. Mas se você perder a vida, você perdeu tudo. É isso. Mas, se você é professor de uma disciplina difícil, se você, pai ou mãe, estiver explicando para uma criança algo que é muito difícil de entender, você diga assim: olha, essa matéria aqui que o professor orientou, esta matéria é difícil, mas eu tenho exercícios, métodos, processos, experiências que você vai fazer e você vai aprender. A raiz do cérebro capta. A raiz do cérebro capta e manda um recado para a amígdala. Matéria difícil. Professor aliado. Tem exercício que faz a gente aprender, tem métodos que fazem a gente aprender. Então, a amígdala manda um outro tipo de hormônio para a corrente sanguínea. E esse hormônio chama-se serotonina. A serotonina é o hormônio do prazer. A matéria é difícil, mas o aluno quer assistir àquela aula. Às vezes as pessoas perguntam: escuta, o que este professor tem com uma matéria tão difícil? Numa cidade onde haja possibilidade de tomar um banho, ou de cachoeira, ou de rio, ou então de praia, de mar, como é que ele consegue manter 80 alunos, 90 alunos, numa sala de aula às 2 horas da tarde de um sábado? Como acontece isso? É porque este professor avisou para os alunos: a minha matéria é importante, mas é muito difícil. Em compensação, eu tenho exercícios, eu tenho métodos, eu tenho processos e garanto a você uma coisa: vocês vão aprender. É por isso que eles estão lá. Eles gostam da matéria, eles gostam do professor, e o dia que tiverem que escolher uma profissão, não vão descartar a profissão porque não gostam de algumas disciplinas que estão ali exigidas no currículo daquela universidade. Isso é muito importante, o aspecto afetivo. Eu hoje vi uma notícia dizendo o seguinte: olha, quando abrirem, e vocês puderem abrir casas comerciais, abrirem os bares, ir a uma praia, viajar, cuidado. Se você tiver algum animalzinho de estimação, vocês passaram muitas semanas com um cachorrinho de estimação perto de você. Se você sair e deixar, ele vai sentir muito a sua falta. Então pense, vocês passaram um tempo invejável que talvez só uma mãe tenha conseguido passar junto com seu filho no tempo da gestação. 9 meses ali. Pois bem, quando a sociedade abrir, quando a pandemia passar, cuidem disso. Os seus filhos estarão muito mais ligados a vocês. Mas estarão com saudades também da escola.
estarão com saudades do voo da águia. Estão com saudades daquelas salas de aula do Colégio Águia. Mas eles, quando forem para o colégio, eles vão sentir falta de vocês. Então, ir buscar no colégio, não deixem isso de lado. Vai ser muito mais necessário. Vai ser muito mais importante na vida deles e na vida de vocês, porque vocês estão passando por uma experiência e que só vão sentir a força que ela tem quando vocês perceberem que o filho voltou para a escola, você estava dando graças a Deus, mas sentiu saudade do tempo que estava do lado dele. Estamos chegando ao final da nossa live. Nós temos aqui, pelas informações que me passam, pais que não são do Colégio Ávila ou do Colégio Águia. Eu, às vezes, faço confusão. O Davi está me assistindo e deve estar ouvindo, porque existe um Colégio Ávila, de quem eu sou muito amigo da direção, na cidade de Goiânia, em Goiás. Mas há pais aqui que não são do Colégio Águia. A live está sendo promovida pelo Colégio Águia. E chegamos ao final. Ou seja, nós estamos conversando há praticamente 60 minutos. E eu quero, neste final, mandar um grande abraço a todos os pais do Colégio Águia, a todos os pais que estão assistindo e cujos filhos não estudam no Colégio Águia, mas que estão aprendendo alguma coisa. E eu espero ter explicado de maneira clara para todos vocês. Um grande abraço a todos os alunos que estão assistindo, porque o que eu falei para os pais como aprender, vocês podem ter assimilado também. E vocês, como alunos, sabem quando vão para a prova estudando de última hora. Vocês têm essa experiência. Funcionários. Às vezes os funcionários dizem, para que eu vou assistir uma live? Sabe por quê, meu caro funcionário? Porque você também tem muito de educador. Quando você atende o telefone, quando você atende na portaria do colégio, quando você recebe bem as pessoas, quando você, de braços abertos, acolhe quem chega ao colégio procurando por alguém, quem chega para ter que apanhar a criança antes da hora, quem deseja conversar com o coordenador ou com o diretor, a maneira com que você acolhe, que você recebe, aquele alô que você dá no telefone, ele é altamente educativo. O atendimento na cantina, o atendimento ao entregar um material esportivo, enfim, pais, alunos, funcionários, professores do Colégio Águia e de outros colégios desta cidade e desta região de Belo Jardim, que esse jardim continue belo. Eu já fiz 2 palestras aí em Belo Jardim, uma num grande ginásio para um grupo de faculdades e outra foi no próprio Colégio Águia, porque o Davi Henrique, grande amigo, me levou lá. De modo que, um grande abraço, muito obrigado pela participação, e para mim é aquela questão, uma poiesis, uma realização. Então, se eu cheguei ao final da live, porque estamos a 61 minutos conversando, eu digo a vocês, eu tenho mais 60, mais 120 minutos para responder a alguma pergunta que, por acaso, gostariam de fazer. Eu não vou assim, na hora que o relógio bateu 60 minutos, ir embora. Mas, na realidade, uma live dessas, contínua, com atenção concentrada, é como se você tivesse passado numa sala de aula 240 minutos. Eu estou às ordens, depois de deixar um grande abraço e um beijo no coração para todos vocês. Aqui a professora Grináuria Soares deixa aqui um agradecimento, muito obrigada, professor, aprendi muito, graças a Deus, o grande trabalho do professor é justamente ensinar o aluno a aprender.
Não existe esse negócio. Eu fiz a minha parte, ele não fez a parte dele. O Piaget diz uma coisa: se o aluno não aprendeu, você não fez o trabalho completo. Aí diz a Rafaela, live enriquecedora, parabéns ao Colégio Águia e ao professor, um momento maravilhoso. A Maria Helena diz aqui, professor show. Contanto que você tenha aprendido. A live foi sensacional, diz a Mirelle Germano. Como mãe de aluna, como professora municipal, absorvi uma aprendizagem satisfatória e significativa. Professora Mirelle, ponha em prática. Ponha em prática quando for rever assuntos com a sua filha e na sua aula no colégio municipal, aí em Belo Jardim. Eu estou aqui à disposição. Aqui a Martinha Mari. Mari, boa noite, Mari. Excelente temática abordada. Parabéns ao colégio pela iniciativa. O Davi não sossega, é preciso saber disso. Pernambucano, de modo geral, já é desassossegado. Mas o Davi é mais desassossegado. Então ele inventa. E tem os amigos dele pelo Brasil afora, e a gente gosta de trabalhar com ele porque ele é muito boa praça, não é? E não há como dizer não para o Davi. De modo que, professora Martinha Mari, uma boa noite para você. Agradeço o elogio a respeito do tema que foi discutido com o Davi. Ele conversou com os professores também. O que seria interessante, prático, para o pai e para a mãe. Martinha Mari. Aqui entra uma outra pessoa. Não, já foram todas as que até agora entraram, foram respondidas. Até a Martinha Mari. Não é? Mari, não sei se você sabe, eu não te conheço, mas você está em várias partes do mundo. Essa Mari, também conhecida como Mariane, é o desenho que está nas nossas notas de real. É a mesma face que está na Estátua da Liberdade, não é? Nos Estados Unidos. É uma deusa grega, não é? Eu espero que você encante os seus alunos, os seus filhos, não é? Com esse Mari, que é de uma deusa grega, e que a sua vida profissional seja uma poiesis, ou seja, uma plena realização. Continuo à disposição de vocês, à disposição deste Pernambuco, que é capaz de fazer a gente dormir e usar edredom. Eu nunca pensei que num mês de setembro, em Garanhuns, em 2001, eu dormisse usando edredom. E isso aconteceu. Aí você pergunta, como é que você guardou isso na sua cabeça? Porque no dia seguinte foi o dia do atentado às Torres Gêmeas. E aqui a Grináuria Soares volta dizendo, e como avó de aluno, alguma instrução específica? Meu neto mora comigo. Perfeito. A senhora tem que fazer o exercício de ser mãe dele. Porque a avó costuma passar a mão por cima de tudo. Tudo que o neto faz é maravilhoso. E a senhora, se quiser educar o seu neto, já que ele mora com a senhora, dona Grináuria, a senhora vai ter que dizer sim e dizer não. O grande ensinamento está num livro da professora Tânia Zaguri, chamado Limites sem Trauma. E ela diz assim, o que é limite? Limite é dizer sim, sempre que possível, e dizer não quando necessário. Se não é necessário dizer não, mantenha o sim. Mas o dia que for necessário dizer não, a senhora diga para o seu neto, não pode, por causa disso, daquilo outro. Porque se a senhora não fizer isso,
a senhora está deseducando o seu neto. Então, mantenha o limite, que é dizer sim sempre que possível e dizer não quando necessário. Se a senhora seguir esta orientação, seguramente seu neto vai ser alguém na vida. Se a senhora pensar que vai fazer tudo para ele, porque ele um dia vai sofrer na vida, eu diria para a senhora, vai sim, porque não aprendeu a viver. E quem tem que ensinar seu neto a viver é exatamente a senhora, que é avó. E nessa circunstância de avó, use todo o seu carinho, todo o seu afeto, mas mantenha os limites. Quer dizer sim, sempre que possível, e dizer não quando necessário. Mande um alô para Isabel, gestora do Senerge de Palmares. Grináurea. Esta, portanto, Isabel. Palmares eu conheço. Eu iria, pertinho de Palmares, fazer uma palestra, mas veio a pandemia. Já fiz palestras em Palmares. Inclusive, uma vez, uma prefeitura, um prefeito de Palmares, adotou um livro meu para ser utilizado na rede de ensino de Palmares. De modo que, professora, um grande abraço para esta professora que tem uma coordenação, portanto, a Isabel, que é a gestora do Senerge. Portanto, um bom trabalho para você, um grande abraço e muito sucesso. E aqui a Martinha Mari diz, pois é, lisonjeada com suas palavras, muito obrigado. O senhor iria para o Colégio São José, de Ribeirão, é o Colégio São José da cidade de Ribeirão. Eu já estive lá uma vez, indicado pelo Davi. Constantemente eu estou em contato com eles. Foi um encontro fantástico, um colégio também que faz um trabalho altamente transformador naquela região de Pernambuco. Continuo às ordens de todos vocês. Enquanto aparecer mensagem aqui, eu me comprometo. A Escola Menino Jesus de Santa Cruz também está online. A Escola Menino Jesus de Santa Cruz. Lá aconteceu uma cena muito interessante. Eu fui fazer uma palestra à noite para professores e para os pais. Mas eu cheguei lá e disse assim, eu vou entrar neste colégio como quem não quer nada com a hora do Brasil. Ninguém me conhece aqui. Eu vou andar por esse colégio todo. Não andei 10 metros. Aparece uma professora e diz assim, professor Hamilton Werneck está perdido aqui. Eu falei, não, eu fui convidado para fazer uma palestra à noite. Eu me lembro da sua palestra no Congresso de São Paulo. Eu falei, não tem jeito. Se o Brasil tivesse 2 possibilidades de carteira de identidade, uma teria que ser sudestina, porque eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Mas a segunda teria que ser nordestina, porque eu vivo por esse sertão afora e me dou muito bem por aí. De modo que um grande abraço para todos, para todos os que assistiram esta live, para todos os que são de vários colégios, São José, de Belo Jardim e também de Santa Cruz do Capibaribe, onde existe também o colégio Einstein. Eu já fiz palestra, inclusive esse colégio Einstein, uma palestra que eu fiz lá foi muito interessante, porque foi a primeira vez, aliás, a única vez que eu trabalhei com o Ariano Suassuna. E foi muito interessante esse trabalho. Era a filha do Paulo Freire, a Madalena Freire, o Ariano Suassuna e eu, nós 3 que fizemos o congresso deste colégio. A Tarciana Santos diz assim, você acha interessante estimular o uso de resumos de assuntos, de leitura de livros, para nossos filhos escreverem como uma forma de trabalhar a memória? Minha prezada,
Depois há uma outra pergunta aqui: como as emoções interferem na aprendizagem? Eu chego lá, mas eu vou começar ali pela leitura. Olha aqui, é muito importante ler, é muito importante escrever. Pode ser resumo, pode ser uma impressão sobre o livro, mas que se escreva alguma coisa. Nas faculdades, nos cursos de letras, pedem muito para a pessoa fazer fichamento de livro. Mas há uma outra questão. Perguntam: o meu filho vai ler no tablet ou o meu filho vai ler no papel? O que é melhor? Pense no seguinte: o tablet é uma ferramenta que emite luz. Portanto, ela atinge a sua visão. É algo parecido como você ler de frente para uma janela. A luz entra direto no seu olho. Isso te cansa. A leitura no papel é melhor pela seguinte razão: porque o papel reflete luz. O computador emite luz. Então, se você é professor, se você é aluno, mesmo que haja um programa para o tablet ou para o computador que crie uma situação parecida com o papel, mesmo assim ele continua emitindo luz. E aí te cansa. Como é que eu faço? Eu escrevo no computador. Eu faço as primeiras correções no computador, mas a última correção eu copio e leio no papel. O papel reflete luz. E o importante para um aluno, depois da leitura de um livro, é deixar as suas impressões no livro, escrevendo num papel. Para quê? Para acostumar-se a usar um vocabulário melhor. Diz aqui a Maria Helena que se a pessoa está se preparando para um vestibular ou para o Enem e vivencia aulas remotas, que orientação, que conselhos pode nos passar? Também chego lá. Tem uma pergunta sobre afetividade que eu devo responder. Então, o nosso papo começa a esquentar. Então, veja, é importante ler e explicar, como se fosse para outra pessoa, por escrito, o que você leu, o que te chamou a atenção, qual personagem mais te marcou nesta leitura. Isso é importante. Vale para o Enem, vale para a redação, vale para tudo. Vale, inclusive, se você assistir um programa de televisão e depois fazer uma resenha deste programa de televisão no papel. Guarda na gaveta. No dia seguinte, apanha e leia. Você vai encontrar erro e você vai corrigir. Eu faço isso. Eu escrevo um texto, eu não mando para um portal, eu não mando para um jornal. Ele vai para a gaveta. Daqui a 2, 3 dias eu leio de novo. Eu começo a encontrar coisas que eu poderia melhorar. É assim que os livros são escritos. Agora, as emoções interferem no aprendizado. Se a Tarciana Santos faz a pergunta e assistiu o filme que foi passado, ela percebeu que, afetivamente, aquele menino não sabia o que fazer. Ele apanhava porque chegava atrasado, mas ele chegava atrasado porque tinha que levar uma criança na cadeira de rodas. Ele tinha uma obrigação quase que de um adulto, que ele cumpria, até que chegou um momento que o professor percebeu que estava errado. E aí, afetivamente, as coisas mudam. Por que afetivamente é preciso ter cuidado? Por quê? Se a reação provocada pela raiz do cérebro se a relação for de medo, o que vai para a corrente sanguínea é a adrenalina. E a adrenalina atrapalha o aprendizado. De modo que, se você gosta do professor, se você gosta da escola, se você gosta dos colegas, por isso é que um dos pilares da educação, desde 1971, do relatório FOR, esse pilar da educação diz assim: aprender a
conviver. A conviver com o pai, a conviver com a mãe, a conviver com os colegas, a conviver com o funcionário, a conviver com o professor, a conviver com as autoridades, etc. Então, isso é muito importante. Agora, você está com aula à distância. Tem muita gente que só faz aula à distância e vai fazer Enem. E se dá bem. Se dá bem. Procure assistir e entender. Mas siga os outros passos. Faça os exercícios que são propostos. Procure em outras informações. Não estude numa apostila só. Tem dúvida? Vá ao Google. Ele explica de uma outra maneira. Pergunte a alguma pessoa. Não pare de fazer as suas consultas. Porém, se você está trabalhando à distância, entenda que uma aula à distância, ela representa um tempo 4 vezes maior. Então, veja bem, não fique a tarde inteira assistindo aula, porque satura. Chega um ponto que é que nem parafuso. Uma porca que você aperta, queimou a rosca, você não consegue mais dar pressão. Então, é importante. Esta orientação vem de 1598. Lembre-se que o Forte dos Reis Magos, em Natal, Rio Grande do Norte, terminou a construção em 1599. Mas em 1598 é um tratado de educação que diz: você não deve ter trabalho intelectual por mais de 2 horas. Vai levar cachorrinho no Pip Dog, vai fazer uma outra coisa, arrumar alguma coisa, fazer um brigadeiro, fazer qualquer coisa derivada do milho, que estamos nessa ocasião, certo? E depois volte. Não trabalhe seguidamente por mais de 2 horas. Lembre-se que, numa live, a atenção concentrada de 15 minutos, ela corresponde a 1 hora de aula comum. Os alunos hoje não têm resistência para mais de 10 minutos numa aula comum. Então, numa aula e numa palestra, você tem que mudar o assunto, estudar uma disciplina diferente, contar um caso, passar um filme para quebrar a monotonia. Senão a pessoa não aguenta. Mas aqui é uma outra pergunta. Qual a relação entre memória e aprendizagem? Primeiro eu vou começar com o seguinte. O que é dado? O que é informação? E o que é conhecimento? Aprendizagem está ligada a conhecimento. E você só conhece se você faz experiência. O que é dado? Eu vou lá. X é igual a R$50. O que é isso? Nem você sabe, nem o Davi Henrique, ninguém sabe. Nem o nosso prezadíssimo Júlio, que é o técnico que não aparece e que está por trás de tudo que nós estamos fazendo. Né? Mora aí em Belo Jardim. Tudo bem. Eu não sei. X é igual a 50. Mas se eu disser que um camarão na moranga custa R$50, eu tenho uma informação. Pode ser que daqui a uma semana esteja mais caro ou pode estar mais barato. É uma informação. A informação muda. O que é conhecimento? Se eu vou a um restaurante, eu como um camarão na moranga, pago R$50, gosto do prato, ele não me fez mal, o meu fígado aguentou, o meu bolso aguentou, o meu organismo aguentou, eu digo, não é para todo dia, mas eu volto aqui. Você tem conhecimento. Conhecimento é o que é derivado da aprendizagem. Da aprendizagem. Memória
Você decora hoje e esquece amanhã. É bom ter memória. Eu, às vezes, fazendo palestra, eu faço, vamos dizer, palestras para alunos de ensino médio, da área pública, da área particular, sobre profissões, a partir do 9º ano. Então, eu costumo brincar muito com eles, eu digo assim, vai falando qualquer algarismo que lhe vier na cabeça, e coloco num quadro de giz ou de pilô 40, 50 algarismos, e digo assim, vocês são capazes de decorar isso aqui? Deus me livre, coisa horrorosa, você está louco? Falei, olha, me dê um tempinho. E eu começo a mexer nesses números e a dividi-los até que eu faça uma comparação. Eu na live não falei que para aprender você tem que pegar o novo e juntar com uma coisa antiga que está na sua cabeça. Pois bem, se eu encontrar o algarismo 3 e o algarismo 2, eu não guardo como 32, eu guardo como Hamilton Werneck, porque era o número que ficava na minha roupa na época de internato. E assim eu formo um time de futebol de colegas de tempo de internato que se adaptam àquilo ali. Fora os números que a gente guarda, porque tem relação com o telefone, com o CPF, com a carteira de identidade, com o endereço, com o número da casa, do apartamento, seja o que for. Aí eu digo aos alunos, querem que eu diga os números? Queremos. Aí eu começo a falar os números. Puro truque de memória. Eles disseram, está errado, professor. Eu falei, não está errado. Eu estou dando os números do algarismo para você de trás para frente. Aí eles dizem, ih, meu Deus, ele é louco mesmo. Ele é louco, doido, varrido. Professora Maria Helena, aliás, Lúcia, memória é truque. Memória é um golpe que a gente dá no nosso cérebro. Agora, não significa que ter boa memória é uma pessoa que aprenda com facilidade, porque aprender demanda a prática. Pegue os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Quem aprende a ser tem a sua vida transformada numa poiesis. Ela é uma realização. Agora, aqui, o Júlio coloca aqui, Júlio do Iaí. Eu acho que é uma maneira do pessoal de Belo Jardim conhecer mais de perto quem é o Júlio do Iaí. É assim mesmo que ele é conhecido, é isso. Pois é, quem está promovendo todos esses contatos, meu com vocês, com o Davi, é o Júlio do Iaí. Eu conheci ontem, porque nós fizemos treinamento ontem. Hoje, quando eu me sentei aqui, com 50 minutos de antecedência para começar a live, o Júlio logo depois entrou e nós ficamos papeando. O papo foi muito bom, nós treinamos inclusive a colocação desse filme para vocês, que dura quase 4 minutos. Preparamos tudo com todo cuidado, com todo carinho. Por quê? Aula, mesmo à distância, ela tem preparação, ela tem o antes, o durante e ela tem o depois. Qual é o depois? Eu tenho que desarrumar esse tipo de cenário que eu preparei aqui, porque amanhã eu tenho uma gravação. E essa gravação vai demandar outro cenário. E para encerrar, dado que não apareceu nenhuma outra pergunta, o Águia, mais uma vez, teve o primeiro lugar no Enem. Então, Davi e todos aqueles professores e alunos que se empenharam, né? Meus parabéns, sucesso ao ser o primeiro colocado e pela vida fora. Um detalhe,
Esse ano eu não vou passar no Enem porque eu estou de quarentena. Meu caro, a quarentena é para todo mundo. Está todo mundo igual. Está todo mundo dirigindo o mesmo carro. A pista é a mesma para todo mundo. Se há problema para você, há problema para o teu colega. Então vai ser algo mais ou menos nivelado para todo mundo. Então não tema, continue estudando, continue se preparando, porque todos, na realidade, estão no mesmo barco, defendendo a vida, quarentenados, estudando como podem, do jeito que podem, e vão enfrentar a vida, o Enem, os vestibulares, etc. Parabéns a todos, muito obrigado mais uma vez pela atenção, e nós conversamos o quê? 90 minutos. 90 minutos. Uma partida de futebol dos times de Pernambuco, na Ilha do Retiro, com o estádio cheio, não é? E o pessoal ali vibrando, e sai o gol no último segundo da prorrogação. Um grande abraço e até a próxima. Espero estar com vocês em breve. Aqui tem dizendo qual o time que marcou o gol, mas eu vou ficar quieto, senão vai dar briga feia. Um abraço. Obrigado.